Boa noite, irmãos. É domingo, dia 12 de julho de 2020. E nós estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor nosso Deus. Eu queria nesse momento inicial de culto ler com você a palavra de Deus que está no livro do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está aguardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amavam a sua vinda. Meus amados irmãos, neste momento inicial de culto, eu queria convidar você a orar comigo com base nesse texto. Amém? Senhor, muito obrigado pela vida do apóstolo Paulo, que pôde aconselhar o teu servo Timóteo, que mesmo no final da sua vida, Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Pai, dai-nos um coração que possa viver a plenitude dessa palavra e que tenhamos a fé guardando e provendo a nossa vida. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos agora acompanhar o nosso momento de louvor e adoração ao Senhor? Sejam muito bem-vindos todos vocês, meus irmãos. Estamos começando mais um período de cânticos e eu quero te convidar a levantar a tua voz, a cantar uma canção que venha direto do teu coração para o coração do Senhor. Que você possa adorá-lo agora em espírito e em verdade. E apesar de tanto tempo que nós já estamos de quarentena, estamos afastados do nosso convívio social, o nosso Senhor segue sendo fiel. Isso é motivo de adorá-lo, isso é motivo de bendizê-lo, de levantarmos as nossas vozes e declararmos o quanto Ele tem sido bom. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Em todos os meus dias te adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração como sacrifício a ti. Te adorarei, te adorarei. Enquanto eu respiro.
Eu cantarei a ti até meu mundo acabar. Orei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Apesar das circunstâncias, nós vamos seguir adorando o nome dele, pois ele é digno de receber toda adoração. Meus amados irmãos, após ouvirmos e termos esse primeiro momento de louvor, vamos para o texto da nossa meditação nessa noite. Hoje nós iremos meditar no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22 a 25, 40 a 42. Vamos ler o texto? João 10, 22 a 25 e 40 a 42. Diz o texto: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspenso? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas se vocês não acreditam, as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Meus amados irmãos, vocês conseguiram pegar, mesmo que de forma geral? Observe apenas comigo esta última frase do versículo 42. E naquele lugar muitos creram nele. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, estamos diante da Tua palavra, que cada alma, que cada família que ouve agora esta oração e que ouviu a Tua palavra, que ela receba de Ti, que cada vida receba do Senhor a iluminação, para que a obra que vem pelo Teu Espírito, revelando a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, de fato aconteça e seja realizada em nós. É o nosso pedido agora, pelo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero conversar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: o pano de fundo da fé. Na semana passada nós conversamos também no Evangelho de João capítulo 10, mas naquela ocasião, domingo passado, o primeiro domingo de julho, foi do versículo 1 a 21. A parábola do bom pastor, que termina com a promessa de que Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Estudamos sobre isso domingo passado, vida plena. Agora, nós não sabemos qual foi o tempo que passou entre uma ocasião ou outra. O fato agora é que João nos traz esse momento de Jesus com os judeus, e lá no finalzinho, enquanto no versículo 39, tudo poderia parar, e João poderia ir direto para o capítulo 11, que fala da morte e da ressurreição de Lázaro. Ele pega os dois últimos versículos de capítulo 10 deste evangelho, e João então fala que Jesus vai para o outro lado do Rio Jordão, aonde João Batista havia começado o seu ministério, e diz que ali, sem sinais, muitos creram no nome de Jesus. Eu queria pensar com você nesta noite sobre esse tema, o pano de fundo da fé. Isso mesmo, o pano de fundo da fé. Meus amados irmãos, é muito difícil crer. Você já parou para pensar nisso? Quantas são as pessoas que caminham conosco, mas estão com seus corações endurecidos? São amigos, são vizinhos, são colegas de trabalho, são colegas da escola, são pessoas que nós lidamos no dia a dia,
Você já pensou nessa dificuldade que muitas são as pessoas que a detêm? A dificuldade de crer no plano salvífico de Jesus. Essa dificuldade que muitos têm de crer. Você que congrega em alguma igreja, você que tem caminhado conosco a cada domingo, você que tem conseguido entrar na reunião que nós temos feito aí do Skype, tem conversado conosco, as meditações que o Senhor tem trazido aos nossos corações, o plano de leitura diária, você tem recebido aí as nossas devocionais. Talvez para você não tenha sido difícil crer, mas você já parou para pensar que até aqueles que creem, vez ou outra, o seu coração é sondado por uma onda de incredulidade? Você já parou para pensar quantos são aqueles que estão com dificuldade de crer, mas também aqueles que, mesmo crendo, há no coração deles muita dúvida sobre tudo aquilo que o Senhor de fato fez, está fazendo e ainda fará em sua vida e na vida daqueles que você ama, na vida daqueles que nós amamos. A mensagem de João aqui no capítulo 10, ela vai nos permitir aprofundar nesse tema, o pano de fundo da fé. E diante desta verdade, a dificuldade de crer, eu queria que você pensasse comigo qual é a mentalidade do coração que crê. Qual é a mentalidade que deve existir no coração que crê em Jesus? Este é um texto do Evangelho que vai nos ajudar a entender qual é a mentalidade do coração que crê. Qual é o pano de fundo da fé que deve existir no coração quando a fé é plantada em nós por Jesus? Ela nasce, cresce, floresce e frutifica. Nós podemos usar talvez nesse primeiro momento aqui introdutório da mensagem a mesma história que Jesus cria na parábola do semeador, quando diz que a palavra de Deus é semente e ela é plantada em nosso coração, ela é plantada na nossa mente. Como deve estar a nossa mente, como deve estar o nosso coração, este solo que recebe a palavra de Deus como uma semente? E eu olho para o texto do Evangelho de João e eu percebo que há momentos que a palavra chega, a pessoa crê, mas há momentos em que o fogo das provações, o fogo das perseguições, elas queimam as promessas e queimam a revelação que o nosso coração havia recebido de Deus. Há momentos que depois que a palavra chega, parece que o maligno vem, Satanás vem e rouba de nós aquilo que o próprio Espírito semeou. Sabe que isso é uma dúvida que tem pairado no coração das pessoas? A parábola do semeador, ela vai trazer a profundidade do quanto que a palavra chega em determinados corações e ela parece que vai se perdendo. É como se uma torrente de águas passasse e pudesse tirar daquele coração a palavra que foi semeada ali. E às vezes as próprias preocupações da vida ou a sedução da riqueza, ela sufoca o poder da palavra. Nós vemos isso em Marcos capítulo 4, versículo 19, nós podemos ver isso em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 18 até o versículo 22, e aí nós podemos pensar sobre, sim, a dificuldade de crer, mas podemos pensar sobre essa pergunta: qual é a mentalidade do coração que crê? Qual é o pano de fundo da fé que deve ser cultivado no coração para que a fé que foi plantada em nós por Jesus, ela nasça, cresça, floresça e frutifique para a salvação? Meus amados irmãos, Jesus estava aqui conversando com os judeus, mas a conversa de Jesus com os judeus surge uma palavra intrigante. Olha o versículo 20, acompanhe comigo, Evangelho de João capítulo 10, versículo 20, diz o texto: muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, por que vocês ouvem o que ele diz? Meus amados irmãos, será que Jesus enlouqueceu? Jesus estava agora ensinando a sua igreja, Jesus estava ensinando o povo judeu, e diante daquele povo tinha aqueles que criam e não criam.
E aqueles que não criam, aqueles que estavam diante de Jesus, disseram: será que ele não está endemoniado? Ele não enlouqueceu? Como que vocês ouvem alguém que enlouqueceu? O versículo 20 é claro, eles afirmam, eles colocam a possibilidade de que Jesus havia enlouquecido. E qual era a mensagem que estava sendo colocada aqui? Esse versículo 20, ele está dentro da parábola do bom pastor. Ele é um versículo anterior a essa celebração da dedicação, o encontro que o povo de Deus tinha com Jesus e estava rejeitando Jesus. O versículo 20, que fala que Jesus enlouqueceu, é o versículo que fala da parábola do bom pastor. O que era a mensagem? Qual era a mensagem? Qual era o contexto aqui? O contexto era que Jesus era o pastor das ovelhas, ele era a porta das ovelhas, ele era o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, ele era aquele que levava as ovelhas ao Pai. Ele diz: ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Isso é declarado pelo Evangelho de João. Lá no capítulo 14, no versículo 6, quando o João diz: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse era o contexto que Jesus estava falando. Eu fico a pergunta: como assim? Como assim Jesus enlouqueceu? Ele estava louco porque ele doou a minha vida por mim, por você, e porque ele era o pastor que cuidaria da minha vida e da sua vida? Esse texto de João, ele traz essa mensagem. Jesus se revelando como a palavra, como o cumprimento da palavra em nós. E eu quero agora trazer e aprofundar nesse tema aqui, no pano de fundo da fé. Nós passearemos por todo o texto, do versículo 22 ao 42, mostrando a resposta, primeiro, de Jesus à indagação dos judeus. Nós veremos depois a reação do povo judeu à revelação de Jesus. Nós veremos a sabedoria de Jesus para escapar da mão dos judeus. Quarta parte, no texto, nós veremos o convite final da graça de Deus. E por último, a quinta parte, o pano de fundo da fé. Aquilo que veio sendo fundamentado, trabalhado, aplicado pelo Espírito de Deus através da vida de Jesus no coração daqueles a quem ele ensinou e realizou grandes obras. Vamos para a primeira parte? Acompanhe comigo aqui o versículo 25 ao versículo 30. João 10, 25 a 30, diz o texto. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o meu Pai somos um. Meus amados irmãos, na mensagem do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22 a 42, nós vemos aqui que o pano de fundo da fé começa com uma resposta de Jesus aos judeus. Nós lemos aqui do versículo 25 ao versículo 30, mas o versículo 24 de João 10, 24, estava diante de Jesus e do seu povo uma pergunta, e a pergunta é esta, João 10, 24. Então os judeus rodearam a Jesus e disseram a ele: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Essa era a pergunta. Para a mente judaica, para o povo judeu, para o povo de Deus naquele momento, quando a palavra de Deus chegava por meio de Jesus, o verbo encarnado, o verbo revelado, cheio de graça, cheio de verdade, quando Jesus falava, ao invés do coração deles se renderem e amolecerem, o coração deles se rebelaram. E Jesus foi exatamente o que eles pediram.
A pergunta do versículo 24 é: você é o Cristo? Por que o Senhor, você tem nos deixado em suspense? Diga-nos, tu és ou não o Cristo, o Messias? E Jesus responde conclusivamente, objetivamente e com clareza. Ele diz: as obras do meu Pai esclarecem de quem eu pertenço. As obras que eu a faço em nome do Pai. Para que não houvesse dúvida, o versículo 30, Jesus ainda afirma: eu e o Pai somos um. Meus irmãos, o contexto de João aqui, ele mostra toda a grandeza que Jesus havia vivido com o seu povo. Nós estamos no capítulo 10 de João, mas do capítulo 1 ao capítulo 10, nós temos, por exemplo, no capítulo 2, João fala do primeiro milagre que Jesus realizou, que foi o milagre da transformação de água em vinho, no casamento de Caná da Galileia. É também no Evangelho de João, dentre esses 10 primeiros capítulos, que nós temos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando ele fala a respeito da verdadeira adoração. João capítulo 4. Nós temos, por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Nós temos a cura do paralítico. Nós temos a cura do cego de nascença no capítulo 9. Muita era coisa que Jesus já tinha vivido. Jesus não apareceu naquele momento, e por uma questão de 1 hora, 2 horas, Jesus apresentou toda a verdade de Deus. Jesus estava caminhando com o povo judeu e estava falando e realizando sinais, prodígios que só o Filho de Deus poderia viver. Esse povo que se dizia povo de Deus porque era judeu, eles conheciam as Escrituras. Por que eles não oraram? Por que eles não clamaram a Deus? Por que eles não examinaram nas Escrituras como as Escrituras nos ensinam que deveria ser feito? Ele conhecia: o menino se nos nasceu, o filho se nos deu, ele será conhecido como maravilhoso conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Eles conheciam o livro do profeta Isaías. Eles sabiam que o Messias, o Cristo, seria o Deus forte, mas o coração deles estava endurecido. Mas Jesus, revelando e traçando o pano de fundo da fé do nosso coração, responde à incredulidade daqueles irmãos, à incredulidade daquele povo que ainda não havia se rendido, que ainda não havia sido transformado, que o que Jesus fazia sob a autoridade de Deus. Jesus era de fato o enviado de Deus, o Verbo encarnado, ou a palavra revelada de Deus. E eu fico perguntando: como que nós podemos nos esquecer disso? O que isso pode mudar o meu e o seu coração? A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, eu queria ler com você. Colossenses, capítulo 3, versículo 12, olha o que está escrito: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de toda profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Meus amados irmãos, era tudo o que havia faltado nesse povo. Cadê a humildade do povo? De olhar diante daquilo que era a revelação de Deus, a palavra direta de Deus. O problema aqui não estava no conteúdo da mensagem, em Deus multiplicar pães e peixes, em revelar o verdadeiro sentido da adoração. João é claro em dizer: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora, quando ele diz assim: não nos deixe em suspense, disse os judeus, fala conosco, tu és o Cristo. Ele diz: as minhas obras testificam que eu venho em nome do Pai, porque eu e o Pai somos um. Seria que teria outra mensagem mais clara do que essa? Mas ainda assim o povo não creu. A segunda parte diz que no pano de fundo da fé nós temos a resposta de Jesus à pergunta, à indagação dos judeus, mas nós temos agora toda a reação do judeu à revelação de Jesus. Olha comigo aí o versículo 31 a 33. João 10, 31 a 33. Diz o texto: os judeus, mais uma vez, pegaram as pedras com a intenção de
apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus? Meus irmãos, diante da declaração de Jesus, que as obras dele eram sobre a autoridade de Deus Pai, Jesus aqui é acusado de um blasfemador, de usar o nome de Deus em vão. Que acusação perigosa e forte, quando Jesus apenas revela a vontade do seu Pai. Quem era Jesus? O problema não está na mensagem. Os líderes estavam se debatendo com a incredulidade do seu coração. Havia uma rebelião no coração dos discípulos. Jesus já havia inclusive trabalhado isso. Olha comigo, vamos dar uma olhada aqui em Mateus capítulo 12. Mateus 12, versículo 31 e 32. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Meus amados irmãos, havia todo um contexto que o que movia o coração de Jesus era a obra que o próprio Espírito de Deus havia sido revelado a ele. Os irmãos devem lembrar que o ministério de Jesus, ele começa exatamente após o batismo, lá no Rio Jordão, por João Batista. E quando Jesus é batizado, até ali, Jesus não estava pregando o Evangelho. Ele falava ali, quando aos 12 anos ele foi na sinagoga, mas ele sai para escolher os discípulos, ele sai para pregar o Evangelho na autoridade do Espírito Santo, segundo as Escrituras. Quando Jesus é batizado, a palavra de Deus diz que em forma de pomba, o Espírito Santo vem sobre Jesus e uma voz brada do céu: este é o meu Filho amado, em quem me alegro. Esta palavra ou a realidade das Escrituras estava disponível ao povo judeu. Eles conheciam as Escrituras. Você quer ver um texto mais claro? Para que essa acusação você pudesse mais do que nunca ter certeza da injustiça daquele povo? Olha comigo o Evangelho de João capítulo 5. Evangelho de João capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 18, depois o 39. João 5, 18 e 39. Diz o texto: por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Versículo de número 39 de João 5 diz: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O maior testemunho para o povo de Deus era não apenas estar diante de Jesus. Jesus era o cumprimento da lei, Jesus era a expressão máxima da lei, ele era o Evangelho revelado com o poder de Deus, o Verbo encarnado que se tornou carne, habitou entre nós e pregou com ousadia e com intrepidez do Espírito Santo a verdade máxima de Deus. Isso estava nas Escrituras. Nós podemos ver o nome de Jesus sendo citado desde Gênesis. Lembra quando Adão pecou? Adão peca, e a primeira palavra de Deus após o pecado sobre a questão da salvação é o quê? A mulher, em meio às dores, conceberá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Nós vemos Jesus em Gênesis, nós vemos Jesus no livro de Salmos, nós vemos Jesus no livro dos profetas. Lembra de Isaías 53? Tantas mensagens
que à luz da Bíblia, no Antigo Testamento, e não só apenas aqui no Novo Testamento, revela que Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho prometido. E aí nós vemos aqui que no pano de fundo da fé, nós não temos apenas uma resposta de Deus por meio de Jesus ao povo judeu, mas tinha uma resposta de Deus, mas tinha também a reação dos judeus. Judeus agora negando e rejeitando abertamente a autoridade de Jesus em suas vidas. Agora, diante do pano de fundo da fé, nós temos a resposta de Jesus, nós temos a reação dos judeus, mas nos é apresentado aqui a sabedoria dada por Deus a Jesus para que ele pudesse escapar dos judeus, porque não era chegado o tempo para que Jesus morresse. Jesus ainda precisava cumprir o seu chamado de pregar o Evangelho. Olha o texto comigo falando sobre a sabedoria de Jesus para escapar das mãos dos judeus. João 10, que é o capítulo e o texto base da meditação dessa noite, versículo 34 a 36. João 10, 34 a 36, diz o texto: Jesus disse: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigido a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e o enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? Meus amados irmãos, o texto é claro. O Senhor, para ganhar tempo com os judeus, para que eles pudessem de alguma maneira entender, ou Jesus pudesse então sair dali para ir em outro lugar, Jesus usa uma técnica da interpretação bíblica e faz eles repensarem sobre a mensagem que eles já haviam recebido das Escrituras. Porque essa citação aqui de João 10, do versículo 34 a 36, ela faz uma declaração da palavra do salmista. E eu queria ler com você aqui, que é o Salmo 86. Ele é repetido aqui, isso mesmo. O Salmo 86, Salmo 82, versículo 6. Veja comigo, Salmos 82, versículo de número 6. Diz o texto, nós leremos aqui Salmo 82, versículo 6. Diz o texto, Salmo 82, 6. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Você gravou esse texto, citado aqui em João 10, 34 a 36, como menção de Salmo 82, 6, vocês são deuses e filhos do Altíssimo. Essa mensagem já havia sido pregada lá para os servos de Davi. Davi estava falando que mesmo como servos inferiores, aqueles que carregavam a palavra, eles representavam Deus. Eles estavam ali cumprindo uma promessa de Deus. E o texto é claro em dizer: a palavra de Deus não falha. Você grave isso. Última frase do versículo 35, João 10, 35. E a Escritura não pode falhar. Meus amados irmãos, quantas vezes o orgulho humano faz com que a soberba da vida dirija o nosso coração, endureça-nos para coisas que são do céu e que estão aqui na terra, mas que o nosso coração simplesmente não enxerga. Só a graça de Deus pode salvar o pecador de tanta perdição diante do Senhor. Jesus, ele nas palavras de John Piper, esse texto usa de uma manobra exegética que não os levaria a qualquer solução para o problema levantado para o próprio Deus, porque ele diz que aqueles que ouvem a palavra são deuses e filhos do Altíssimo. Não seria mesmo possível que ele usasse o termo filho de Deus? Aqui no versículo 36, se o próprio livro de Salmos, que o povo judeu já conhecia, chama aqueles que são tocados
e alcançados pela palavra como deuses e filhos do Altíssimo? Agora Jesus simplesmente diz no versículo 36, Ele é o Filho de Deus. Então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? Meus amados irmãos, nós carecemos de que o Espírito Santo de Deus quebrante, transforme e mude o nosso coração. Eu queria passar para a quarta parte, para que na análise do tema, o pano de fundo da fé, nós possamos ver claramente, como até agora foi visto, a resposta de Jesus à indagação dos judeus, a reação dos judeus à revelação de Jesus, a sabedoria de Jesus, quando ele usa a palavra do Salmo 82:6, declarando que ele de fato era o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. Mas agora nós veremos na quarta parte do pano de fundo da fé, o convite final da graça de Deus. Acompanhe comigo aqui, versículo 37 a 39. João 10, 37 a 39, diz o texto: Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço, e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Meus amados irmãos, o convite final da graça de Deus olha para aqueles homens ainda com o coração endurecido, olha para aqueles homens ainda com o coração tão cheio de rebelião contra o próprio Deus, quando eles estão diante do Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que veio para salvar o homem dos seus pecados, e ainda assim eles desejam apedrejar Jesus. O texto é claro. Outra vez, versículo 39, eles tentaram prender Jesus. Eles perguntaram, mas não queriam ouvir mais nada. Eles queriam que Jesus se enrolasse em suas próprias palavras. Mas nós sabemos que o amor de Deus pelo pecador faz com que Jesus se revele a nós como Senhor. E Jesus então disse: se você não crê em mim, creia pelo menos nas obras que eu faço em nome do meu Pai. Jesus sabia que ele deveria glorificar o nome do Pai. Ele estava ali para falar as verdades, mas também para revelar a glória do Pai. O convite final da graça de Jesus nesta noite, o Senhor lança para mim e você o convite. Minhas palavras são duras, elas são difíceis, você não consegue crer em mim, você não tem conseguido crer em Jesus. Quando um pai perde um filho, quando um filho perde um pai, quando chega esse tempo da pandemia, vejamos e temos tantas pessoas morrendo, será que a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela não tem palavra para a morte? Será que diante da eminente morte de alguém, nós estamos falidos por conta do pecado? Meus amados irmãos, nós sabemos que não é assim. Deus é soberano na vida e soberano na morte. Paulo, escrevendo aos Romanos, em Romanos 6:8 diz: quer vivamos, quer morramos, vivamos e morramos para o Senhor. Portanto, por mais difícil que esteja sendo difícil crer, nós sabemos, aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Eu oro para que você creia, acima da dor, acima da tribulação, acima daquilo que seus olhos alcançam, seus ouvidos têm discernido, que o Espírito de Deus possa revelar Jesus como Senhor absoluto da minha vida e da sua vida. Como se nós lembrássemos da parábola da videira verdadeira: sem Jesus, nada podeis fazer. O sinal vem porque Deus é misericordioso. Deus não é obrigado a nada, Ele não depende de nada, Ele é soberano, Ele é autêntico. Nós dependemos dEle. E Ele tem aqui revelado a nós que Ele responde à dureza do nosso coração. Ele traz uma palavra que pode mudar a nossa história.
para que a palavra plantada em nós, ela cresça e frutifica. Olha o que o James Kennedy, pela editora Nova, a editora, na verdade, James Kennedy, pela editora Vida, ele fala sobre a respeito da graça divina. Olha aí, olhe para as obras de Cristo e faça delas uma porta de entrada para você crer e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. As obras apontam para Cristo, para que vejam e creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Meus amados irmãos, James Kennedy, pela editora Vida, nada mais, nada menos, só reforça que o grande favor de Deus chega à minha vida e à sua vida pela palavra revelada por Cristo Jesus. Lembra de João 20? Vamos ler comigo. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Queria ler com você. João 20, versículo 30 e 31. Diz o texto. João 20, 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Meus amados irmãos, Jesus não era apenas a palavra revelada, ele era a obra consumada. A própria obra de Deus, a encarnação de Jesus, para que eu e você pudéssemos ser revestidos da graça e libertos de todo o poder do pecado. O convite final da graça de Deus traz ao meu e ao seu coração este chamado: se vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras do que eu faço. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. Jesus sabia que ele era resultado da obra de Deus e que por ele nós seríamos resultado da obra de Deus. Sem Jesus não há obra de Deus em nós. O convite final da graça de Deus ressalta o poder e a glória de Deus que foi revelado a nós por meio da vida plena de Jesus Cristo. Eu queria concluir essa mensagem sobre essas 5 realidades do texto, porque, meus irmãos, João poderia ter parado aqui e nós ficaríamos com a dureza, com a rebelião, com a ira do povo que queria prender e apedrejar Jesus. Se você parasse aqui no versículo 39, o último versículo lido do texto base da mensagem nesta noite, talvez seria melhor ir lá para João 11, porque o texto de João 11 fala sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Jesus falou no 4º dia: Lázaro, vem para fora. Mas olha o que Jesus faz. Olha o que João revela a nós que Jesus fez. Vamos ler o pano de fundo da fé para concluir a mensagem? João 10, 40 a 42. João 10, 40 a 42. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Ah, meus amados irmãos, o pano de fundo da fé revela a mente do coração que crê, porque é nesse coração que Deus planta a fé e ela nasce, cresce, frutifica e persevera para a salvação. E Jesus agora foi para o outro lado do Rio Jordão, voltou para o lugar onde tudo começou antes dele chegar. Lembra disso? João Batista, a voz que clamava do deserto para que o orgulho humano fosse quebrado. João Batista pregava o ensino da palavra de Deus sobre arrependimento e confissão do pecado. A necessidade que eu e você temos de sermos restaurados, regenerados pelo próprio Senhor Jesus. E agora a palavra de Deus diz que quando Jesus chega naquele lugar, aqueles homens que haviam ouvido sobre Jesus pela boca de João Batista: eu não sou Cristo, diz João Batista, eu não sou Messias. Você lembra disso? E eu quero refrescar a sua memória. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 28 a 30.
João 3, 28 a 30, diz o texto: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu percussor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Meus amados irmãos, quando Jesus chega do outro lado do Rio Jordão, aonde João Batista havia pregado sobre ele, que aquele que viria após ele, o Cristo, o Messias revelado, converteria todo mal em bem, convenceria o pecador da justiça e do juízo de Deus e resgataria o pecador das trevas. Esse Jesus que João Batista pregou, quando Jesus volta para o lugar onde tudo tinha começado, a palavra diz que muitos creram em seu nome. E eu quero concluir dizendo que a dificuldade de crer, agora nós podemos voltar para as perguntas que nós fizemos lá no início da mensagem. Por que muitos que ainda vivem conosco não conseguem crer? Por que às vezes você não tem conseguido crer? Por que é tão difícil crer? Por que nós cremos, mas com reservas? Por que aqueles que dizem que crê ainda têm muita preocupação e dificuldade na sua vida? Meus amados irmãos, eu aprendo que o pano de fundo da fé revela que o orgulho e a soberba humana rouba do homem a humildade que o reino de Deus exige para que o meu e o seu coração reconheça o vazio de Deus que nós temos sem a revelação de Jesus em nós, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o nosso Salvador, de que Ele é o nosso Senhor, de que só Ele habitou aqui na terra, não pecou, se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e chama a você e chama a minha vida para que nós possamos confessá-lo. Se você já fez isso, que bênção. Mas se você conhece aqueles que não fizeram, pregue a palavra, revele Jesus, para que eu e você possamos viver aquilo que Tiago diz. Tiago 2,7 diz que Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Aprendemos aqui que a mentalidade do coração que crê sobre o pano de fundo da fé é revelado por uma fé que Jesus planta e pelo Espírito Santo ela nasce, cresce, frutifica e floresce em nossa vida. Vamos ouvir agora uma canção e daqui a pouco voltaremos para juntos orarmos e fazermos a conclusão desse culto em nome de Jesus. Eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o
coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Meus amados irmãos, após nós ouvirmos mais este louvor, após nós termos recebido esta palavra, onde aprendemos que o pano de fundo da fé foi revelado aqui pelo apóstolo João como a fé que é plantada por Jesus em nós, ela nasce, cresce, floresce e frutifica. Que Deus nos ajude para que em todo tempo Ele possa permanecer gerando a fé que persevera para a salvação. Amém? Quero orar com você sobre estas verdades. Senhor, muito obrigado. Aprendemos aqui à luz do Evangelho de João, capítulo 10, versículos 22 a 42, que o pano de fundo da fé permitiu que nós pudéssemos ter o nosso coração totalmente transformado por Tua palavra. Obrigado por Tua paciência, que tem trazido revelação ao nosso coração, que tem tratado do nosso coração, quebrando todo o ego, todo orgulho, toda vaidade, tudo aquilo que tem roubado do coração humano o direito de viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Ah, Senhor, bendito seja o Teu nome por Tua graça e misericórdia. Acolhemos a fé como presente, como aquilo que o Senhor falou conosco, um dom que nos é revelado e plantado em nós por causa da obra sublime de Jesus. Fica conosco e muito obrigado por esta palavra. Faça ela frutificar em nós. É o que pedimos e agradecemos pelo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tenha um restante de domingo abençoado. Que essa semana surja como mais um resultado da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Fique na paz e sejam abençoados em nome de Jesus.